Aproveita, fica à vontade. Algumas pessoas já ligaram para cá. Obrigada, Adriana. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do emprego. Aliás, essas informações todas estão disponíveis no itapuãonline.com. Se programe. Amanhã começam os cursos de graça do Sim, de qualificação. No Itapuã Online você vai embaixo, no finalzinho da página, você vai ver os vídeos todos. Todos os jornais aqui da emissora, você pode assistir novamente. Agora, está assistindo agora, fique atento, porque na hora da entrevista, para não deixar o nervosismo, a tensão, a ansiedade atrapalharem, o que se deve fazer? É o que a gente vai saber agora. Gabriel, quem é que está com você aí? Quem está comigo, Daniela, é a Fátima Verena. Ela é a supervisora de psicologia do Sim. Fátima, me diz uma coisa, para este momento aí crucial, que é o momento da entrevista para conseguir, seja o primeiro, seja outro emprego, o que é que não pode ser feito de maneira alguma, por exemplo? Bom dia. Bom dia a todos. A primeira coisa que não pode ser feita é a pessoa se preocupar um pouco com a roupa, né? Então, a pessoa tem que ir com uma roupa formal, não pode ir com roupa apertada, curta. Tem que se preocupar também com a sua argumentação no processo seletivo, no momento da entrevista. A pessoa tem que aproveitar aqueles poucos minutos que tem com o entrevistador para argumentar da melhor forma possível e mostrar que tem sim a qualificação, a competência exigida para aquele cargo. Demonstrar segurança é outra coisa fundamental. Muitas pessoas ficam em dúvida quanto à questão do olhar. Encarar o entrevistador, não encarar. Como é que deve ser tratado o olhar no momento da entrevista? Sim, a pessoa tem que manter um contato visual com o entrevistador. Ou seja, ela não pode ficar desviando muito o olhar do entrevistador. Mas também não precisa manter aquele olhar tão fixo. Às vezes ela pode estar olhando um pouco para o lado, mas procurar sempre olhar para aquele selecionador. Se preocupar também com o tom de voz. A pessoa precisa apresentar um tom de voz nem tão alto, nem tão baixo, e falar com certa dicção, fluência, para que o outro entenda o que ele está dizendo. Verena. Sim. Bom dia, desculpa, Bom Gabriel, te dia. interromper. Algumas pessoas colocam em seus currículos habilidades que não têm, ou coisas que não fizeram. O que significa isso numa entrevista? Isso é um dado que não pode ser feito. A pessoa tem que colocar no currículo ou tem que informar para o entrevistador o que tem de curso, o que já teve de experiência profissional. Por que não pode ser feito isso? Porque a pessoa vai checar, a empresa vai estar checando aqueles dados se são verdadeiros ou se não são. Caso não seja, então essa pessoa não vai ser selecionada para aquela vaga de emprego. Gestos, por exemplo, Verena, no momento da entrevista a pessoa às vezes vai vestida de forma adequada, olha para o entrevistador, mas chega já de braço cruzado, coloca a bolsa em cima do colo. Esses gestos também comunicam alguma coisa? Como é que o gestual deve estar nessa hora? Certo. A pessoa pode estar, sim, gesticulando, mas é claro que não pode estar fazendo muitos gestos, porque isso é interpretado com uma certa ansiedade, nervosismo, para aquela outra pessoa que está observando. É possível que faça, sim, alguns gestos, mas que não mantenham sua apresentação toda com gesto. Verena, mais uma pergunta. Na verdade, a gente recebe muitas perguntas através do blog. O que é uma roupa adequada? Aqui na Bahia a gente tem um conceito assim muito pessoal. Cada pessoa acha que uma coisa é adequada. Então, uma roupa, por exemplo, uma mulher, calça jeans, blusa, manga 3/4, está adequado? Tá correto para uma entrevista de emprego? Sim, uma calça e com uma roupa que não seja decotada nem apertada está correto. Geralmente a gente dá a dica que a pessoa vai para uma seleção da mesma forma que ela trabalha. Então, ela não pode ir para uma seleção com a roupa curta, com a roupa decotada ou muito apertada, já que ela não trabalha dessa forma. E para um homem, o que é adequado? O homem também mantém uma calça, uma blusa social ou uma blusa mais fechada, não muito colorida, e procurar não usar boné, sandálias e sempre manter a barba feita, né? A higiene pessoal. Mascar chiclete, jamais. Jamais. Assim também como não atender celular durante a seleção. E nem usar gírias. Isso, se preocupar sempre com a linguagem, com a sua comunicação. Não pode estar usando gírias, não pode estar errando em algumas palavras, que é o que a gente verifica também muito lá no Sim. Por isso, o Sim também oferece algumas oficinas, né? Assim, de português, oficinas de telemarketing, como elaborar um currículo, dentre outras oficinas para qualificar esses candidatos num processo de seleção. Mais uma pergunta, o aperto de mão, como é que deve ser? Porque muita gente acha que tem que apertar a mão com segurança, com suavidade. Qual é a medida aí para não demonstrar o tal do nervosismo?
É um aperto de mão normal, né? Assim, que não precisa ser nem tão apertado, mas também nem tão folgado. Mostrar que você está segura, que aquilo que você quer, aquela vaga de emprego, é a que você pretende estar sendo empregada. Voltando à questão da roupa, que a primeira impressão ela marca muito fortemente. Muitas pessoas, essas dicas são fundamentais, mas muitas pessoas às vezes acabam pecando pelo excesso. Vão preocupadas demais em se vestir bem e ao invés de vestir apenas uma roupa social, vai para buscar algum cargo e bota um paletó, vai com um taê. Também existe esse limite, também tem que ser observado de até que ponto se deve ir. Claro, você não precisa ir de paletó, não precisa ir com uma roupa muito formal, se esse não é o cargo que você vai utilizar essas roupas. Então é a mesma dica que eu dei anteriormente. Você vai para um processo de seleção com a mesma roupa que você usa no trabalho. Ok. Me diz uma outra coisa que a gente sempre ouve essa dúvida das pessoas quando elas estão conosco e perguntam sobre a questão do emprego. A pessoa deve se demonstrar no momento muito disponível para o emprego, ela deve falar que ela se disporia, por exemplo, a ceder um pouco mais. Como é que deve ficar essa questão de deixar claro para o entrevistador, eu estou disposto a negociar, mas sem parecer desesperado? Certo. A pessoa tem que ser sempre verdadeira, falar aquilo que sabe que pode cumprir no final do processo seletivo. Então, ela pode dizer sim, que está disponível para negociação, mas se isso for verdade, se no final do processo a gente identificar que essa pessoa consegue negociar aquela vaga. E isso não vai parecer que está desesperada. Isso é comum a gente ver nos candidatos por conta do mercado de trabalho. Nunca é demais repetir uma dica que a Adriana sempre dá, que a Daniela já lembrou agora mais cedo. Em nenhum dos assuntos, mentir jamais, não é? Jamais. Não pode mentir, porque isso a gente verifica bastante e é motivo de reprovação no processo seletivo. Como é que faz, então, para se inscrever nos cursos de vocês, para participar, para ter essas dicas, quem quiser ter maiores informações? Isso, pode procurar o Sim do Comércio, ou Boca do Rio, Cajazeiras ou Cabula, que a gente dá maiores informações. Mas a gente tem oficinas para telemarketing, como elaborar currículo, postura profissional, português e informações para o trabalho. Obrigada, Verena. Lembrando que as oficinas começam amanhã. Cada uma delas tem 25 vagas disponíveis. Então, corra e não minta. Você entendeu o que ela está falando na entrevista? Ser natural. Não precisa dizer o que você não é. Não precisa fazer o que você não faz. E nem precisa prometer o que você sabe que você não vai poder cumprir. Sabe? Se você fizer bem o que você sabe fazer,